Olha, Tudo bem. hoje a nossa conversa é com uma mulher cuja história desenha a força invisível que move este país. Ela chegou a São Paulo ainda menina, com os olhos cheios da promessa, de estabilidade, futuro, que a dedicação costuma prometer. Em vez disso, o que encontrou na metrópole foi o silêncio duro do isolamento, mas a vida exigiu dela o extraordinário. Quando a maternidade bateu a porta, veio acompanhada de um dos maiores testes que uma mãe pode enfrentar: a falta de saúde de seu filho, cercada pelas barreiras invisíveis e tão reais do machismo que tentou silenciar sua voz e bloquear seus recursos no momento que ela mais precisava. Antônia tomou a decisão mais perigosa para o sistema. Ela se rebelou. Ela transformou o isolamento em trincheira, lutou com unhas e dentes pela vida do seu filho e, contra todas as estatísticas, reconstruiu seu próprio caminho. Uma história de sobrevivência, mas acima de tudo de soberania. Com muito orgulho recebemos hoje a nossa mulher coragem, Antônia. Que lindo. Obrigada. Antônia, Amém. eu o que eu posso dizer é que eu espero que a sua história inspire outras mães, outras pessoas que levem o conhecimento para que outras meninas tenham uma vida ah, mais esclarecida, com mais amor e mais afeto, né? Desde meninas, que todas têm esse direito, né? Aí, Antônia, eu gostaria de começar pedindo para você contar lá do princípio aquela a história da menina, né? Antes de vir para São Paulo, né? E fosse chegando e demonstrasse o que foi ocorrendo, né? O que foi acontecendo. É com você, a história é sua, minha querida. Seja muito bem-vindo Tudo e muito bem. obrigado pela generosidade. Vamos lá, fique à vontade. Então vamos. Qualquer coisa você me fala que não vai ficando certo, tá bom? Não, o certo é a sua vitória, Então é a tudo sua bem. conquista e a força que você demonstrou, né? E demonstra todos os dias, com certeza isso ocorre, né? E que a sua fé e tudo que a cerca sejam cada vez maiores, né? E que eu seja digno da sua entrevista, Tudo tá? bem. A minha origem é Então, pernambucana. sim. Vim para aqui, para São Paulo, com a minha família, meus 2 irmãos. Morei com eles só 6 meses. Esperei uma coisa e foi tudo diferente. Meus irmãos me Uhum. apoiavam, minhas cunhadas não me apoiavam. Vim para cá, não tinha nem 16 anos. Não terminei meus estudos. A decorrer do tempo, vim embora para Mogi Guaçu, saindo de São Paulo, vim para Mogi Guaçu e fiquei 8 anos. Conheci uma pessoa maravilhosa, trabalhei de babá por 8 anos, fui obrigada a deixar meu trabalho, arrumei um cara legal, bacana, também não deu certo. Minha família não queria, por ele ser de uma origem negra. Na próxima, encontrei um branco. O branco também não adiantou nada. Continuei meu trabalho, a gente se envolveu, fui mais, fui mais dedicado a ele, né? E por fim das contas, engravidei. Ele não queria assumir o meu filho. Lutei sozinho, escolhi o Lucas, né? Realmente, falei para ele que a gente não poderia continuar uma história, sendo que eu tinha 15 irmãos e eu não ia tirar. Porém, eu deixaria o pai do Lucas e seguiria a minha história, só eu e o Lucas. Decorrer do tempo, chegou aos 3 meses, lutei sozinha, fui trabalhando daqui, de lá, continuei no meu trabalho de babá. Por fim, o Lucas nasceu. Chegou os 9 meses, o Lucas nasceu,
Eu morava com meus irmãos também, em Mogi Guaçu, e a minha cunhada. E quando o Lucas nasceu, eles foram ver na minha dificuldade. Eu pedi para ser mandada do meu serviço embora, meus patrões não queriam me mandar, me encostaram no INSS, recebi bonitinho e tive que sair do meu serviço profundamente. Abandonei meu cargo para cuidar do Lucas. O Lucas morou 1 ano e 6 meses, 1 ano e 1 mês, no, na Santa Casa, onde ele nasceu, que era em Mogi Guaçu. E os anos foram se passando e meu irmão me expulsou da casa dele. Viu que eu não poderia trabalhar mais. Devido ao problema do Lucas, por eles não ter a possibilidade de me dar a chance de trabalhar. Simplesmente, eu virei as costas e falei, tudo bem, eu te ajudei no que eu pude, e a minha morada não está debaixo de uma ponte de supermercado, mas a sua um dia tá, a minha não. Se Deus me deu até aqui, então não vou dar para ninguém, vou lutar por ele, nem que eu tenha que ir embora apontar meus pais. E assim eu fiz. O Lucas andou 3 meses, 3 dias por semana, era na PAI, já não trabalhava mais. Gastei o que eu tinha. O resto era na UTI, porque ele tinha o problema do coração. Foram muitas brigas com os médicos, foram muitas lutas na UTI. Eu fiquei com ele na Santa Casa, morei com ele ao lado dele. E os médicos falavam que o Lucas não ia sobreviver. E se ele sobrevivesse, ele ia viver em cima de um balão de oxigênio, em cima de uma cama. E meu coração tudo dizia um não, quando eu debatia com os médicos, com as enfermeiras, e tudo que eu precisava era UTI para ele. Ele tinha parada respiratória, infelizmente, chegava a ficar 15 dias sem ter sobrevivência de nada. Aos médicos falava assim, mãe, vamos desligar um aparelho porque seu filho está morto. Eu falava, não, se eu fizer isso, eu praticamente estou tirando a vida dele. Então, eu tenho uma vida inteira pela frente. Se Deus colocou ele aqui, então Deus tiraria. Aí vinha um padre dali, vinha outro de cá, pedia para fazer uma oração, eu deixava. Só que, ao decorrer do tempo, ele precisou fazer uma cirurgia no prazo de 2 dias, de Mogi Guaçu para a Beneficência Portuguesa. A equipe muito boa da Beneficência, a gente conseguiu a vaga no prazo desses 2 dias. E o doutor André falou assim, ó, é tudo ou nada, ou você vai para São Paulo, ou eu não posso mais segurar ele aqui mais dentro da Santa Casa. Eu falei, não, tudo bem, a gente dá um jeito. Ele falou, a gente dá a ambulância. Eu falei, tudo bem. Tá preparada? Eu falei, tô. Aí eu fui em casa, peguei as coisas, vim para a Beneficência Portuguesa. Lá ele ficou mais 21 dias na UTI. Fez a cirurgia, aí eu voltei para Mogi Guaçu e depois eu voltei para São Paulo. Comprei as minhas passagens para mim ir embora para o Pernambuco, para onde estavam meus pais. E nesse decorrer dessa passagem que eu comprei, eu pedi, porque ele passou mal, precisou de UTI, ficou mais 3 meses na Santa Casa aí de Santa Mara, em São Paulo. Tudo bem. E ficou. Eu fiquei do lado dele, não poderia sair por eu ser a mãe que precisava de mim. E decorrer desse tempo, o tempo foi se recuperando. Ele foi se erguendo, fui levando ele na PAI, os 3 dias por semana, foi fazendo fisioterapia, fono, fiz de pulmão, pneu, tudo quanto era de médico ele tinha que passar, assim, neuro, cardiologista. Então eu tinha o meu tempo, para tudo Deus me dava o meu tempo. O tempo que eu saía, eu não tinha meus amizados lá fora. Eu não conheço a minha vida que eu tenho hoje. E tudo isso eu fui na capela, me ajoelhava, pedia para Deus que ele fizesse o melhor. E quando me bateu 1 ano e 1 mês, que ele foi se recuperando, foi pegando força, foi começando a andar aos poucos.
E ele precisou de mais 2 cirurgias. Uma foi aí em São Paulo também, todas as 2 foi aí em São Paulo. Uma foi no Desci Vaga e a outra foi no Menino Jesus, depois que nós foi daqui de Mogi Guaçu. Ele fez as 2 cirurgias de novo. E ele precisou passar no Dante Pazanese, por uma consulta com um cardiologista, e os médicos me prendeu lá também. Falou para mim que ele não tinha como sair daqui de São Paulo, por ele ser um menino especial. Tudo bem, eu não podia tirar ele de São Paulo. Se eu chegasse com ele, mais ou menos, vamos colocar Santa Amaro, da onde eu morava, do Letícia para Santa Amaro. Então, ele não chegaria vivo. Por quê? Porque ele precisava de UTI. O prontuário dele era tudo UTI, não era pronto-socorro, chegar e esperar. Era UTI mesmo. Fiz tudo isso, ele precisou passar na PAI e na CD. Quando eu cheguei na CD, ele tinha 6 meses que tinha começado a mudar a passada. Ele andou na noite de Natal, quando eu cheguei da paróquia de Santo Antônio de Santana Galvão, junto dos meus irmãos, a minha família, que não queria nem saber que eu fosse irmã deles por ser mãe solteira. Tive o Lucas com 27 anos. E ali eu fiquei. Aí a amiga falou assim: vamos jantar na minha casa? Eu falei: não, amiga, eu não vou, não. Não tinha muito conhecimento de São Paulo, porque a minha vida era trabalhar, levar o Lucas 4, 5 da manhã para o hospital e ficar de 2 a 3, 4, 5 horas, dependesse da ocorrência que ele precisava. Levava ali no São Luís, voltava, levava no Campo Limpo, voltava. E vamos que vamos. E no fim arrumei um trabalho. Falei para meus irmãos: agora eu vou entregar toda a casa de vocês e vou ter a minha responsabilidade maior. Quero morar num cômodo, só tenha eu e meu filho, e vou correr atrás de tudo que eu preciso. Consegui pôr ele numa creche, ali perto do Cedro do Líbano, coloquei ele lá, ele ficou 2 anos lá, e aí fui trabalhando, fui levando ele de manhã na creche, eu mesmo levava, eu mesmo ia buscar. Consegui esse trabalho na rua da minha casa, por trás da minha casa. Lá eu fiquei 6 anos e 4 meses. Saiu a lei da empregada doméstica. A minha patroa virou e falou assim: Antônia, eu preciso te mandar embora. Falei: mas por que assim? Ela falou assim: porque eu não posso te pagar mais por causa da lei. Eu só consigo pagar o teu INSS. Eu falei: então, o combinado foi, quando o Lucas precisasse de UTI, você me liberasse. Então, eu não trabalhei registrada. E assim foi o nosso acordo, e durante esses 6 anos. E aí eu consegui organizar a minha vida. Lutei, mais outra luta aí, dentro de São Paulo. E a menina falou assim: por que você não volta a estudar? Eu falei: não, não vou voltar a estudar agora. Porque eu não posso, porque o Lucas depende muito de mim. E assistência social ia em casa, 3 dias por semana. E eu conversava com a assistência social, consegui o auxílio do governo. Ele não poderia faltar na creche, só que ele faltava, levava atestado, era 5 dias, 15, 20, dependesse do problema. Por ele ser uma criança que não andava direito. E ele precisava dos meus cuidados, o máximo que eu pudesse de mim, desse o melhor para ele. E assim foi, brigas dali, briga de cá, e consegui chegar ao caminho. Ele foi se recuperando da cirurgia do coração. O pediatra falou: mãe, ele tem tudo para ser uma criança normal. Eu não vou te dar uma carta para encostar ele no INSS, para ele ser especial, porque ele não é especial. Com o tempo, ele vai andar, ele vai falar, ele vai ser um bom menino e vai estudar e vai perguntar por que você encostou ele no INSS, sendo que ele não tinha precisão disso. Ele ia te perguntar isso. Não, doutor, tudo bem, eu vou me virando. Arrumei outro serviço, saí do meu serviço da rua de casa
consegui outro em Santa Amaro. Lá eu trabalhei mais 6 anos e 4 meses. Entrava às 7 da manhã e saía às 4 da tarde. Depois peguei outro também, paguei para minha tia, um casalzinho de senhor que morou comigo na rua de casa. Eu conversei com eles e perguntei para eles se eles topariam me ajudar com o Lucas, que hoje é um vô dele e uma avó dele que ele conhece fora dos meus Sim. pais, fora da minha família. E foi assim que eu fui levando a minha vida. Trabalhei, pagava para eles, eu ia na casa deles, passava a roupa dos meninos, limpava a casa deles. E ao mesmo tempo cheguei a falar para eles que eu ia estudar, se eles me ajudavam na parte de estudar à noite, que foi a decisão que eu cheguei a estudar no Zacra. Eu estudei os 5 anos, concluí o 8º ano, que era o nono, e enfim, depois que eu terminei, parei um ano, por motivo do Lucas, mais uma vez, no Zaca, e os professores caíram em cima de mim, perguntando por que que eu estava faltando, por que que eu não ia para a escola, que eu tinha que voltar, que mais na frente eu ia precisar do estudo. Eu falava que não, e, e enfim, realmente, arrumei trabalhos bons, mas não estava no 8º ano, e voltei a estudar de novo. Conversei com um casal de senhor de novo, tio Rui, tia Terezinha, o senhor consegue ficar com o Lucas para mim até 10 horas da noite para mim? Tá bom. Entrega a chave de casa, deixo tudo dele aqui, deixo ele tomar do banho, tudo. E vocês depois levam ele em casa. Meu irmão morava em cima e eu morava embaixo. Aí eu conversei com meu irmão, a partir do momento que ele fosse para casa, se ele dava uma olhada em mim, para mim também por ele, né? Para mim não tá deixando ele sozinho, que eu sabia que eu corria risco. Sim. E foi tempo ao tempo, cada uma resposta era um tempo para mim, mas cada tempo era uma resposta diferente que eu tentava ir buscar para mim. Pronto. Aí depois que ele foi na CD, também ele não ficou, porque a CD liberou ele, e teve os médicos que ele, por ele ser molinho, ninguém pegava ele para mim, nada. Tudo isso eu ia buscar através de uma adoração na paróquia de Santo Antônio em Galvão. Eu ia. Pegava ele, arrumava ele, a gente ia para as adoração na igreja, ia para a missa, ia para um grupo de jovens, ia para tudo quanto era lugar, minha vida era livre. Só era eu e ele. Eu ia. E quando chegou esse tempo, eu fui. Os médicos, quando ele começou a andar, começou a falar tudo, os médicos choraram. Falaram assim, mãe, nós não esperava que o Lucas reagisse dessa forma. Por quê? Eles não viam o Lucas andando, falando, conversando e surpreendendo eles a cada dia. Foi tanto que, na época que ele começou a andar, eles chamaram a UTI de adulto, que eram os médicos que eu tinha acesso na UTI, para chamar o Lucas, para poder eles ver o Lucas falando. Os médicos, tudo que cuidou do Lucas. Isso para eles era uma vida para eles, por eles ter lutado muito e achar que não ia conseguir o privilégio que eu tanto esperava. Todos eles falavam, mãe, você chorando ou não, ele tem tantos de remédio aqui, tem 600, tem 800, se ele tiver de se apagar, vai se apagar nas suas mãos aqui mesmo. Eu falava, não, doutor, o senhor sabe de uma coisa? É mais fácil o senhor ou eu, e ele ainda ficar. Eu bati o pé mesmo, chorando mesmo, eu baixava a cabeça, mas eu dizia com todas as letras que se Deus colocou ele ali, ele tinha um propósito na vida de nós. E assim eu fui seguindo a minha vida. Arrumei o serviço de cuidadora, trabalhava de noite, fiquei trabalhando nos 2 serviços, deixei ele com meu casalzinho de senhor em São Paulo. E assim eu fui seguindo a minha carreira. Terminei os meus estudos, saí do Zaca, fui para o colégio do Vicente Leporassi. Lá foi mais outra luta. Terminei 1 ano e 6 meses lá. E foi o tempo que eu fiquei em Santa Amaro, trabalhando e no lado do aeroporto, de cuidadora.
E dali a vida foi me dando só conquistas, só as minhas vitórias que eu consegui. Depois, com o tempo, o Lucas já não estava mais, já estava estudando perto de casa, na EME Boimirim, já me ajudou bastante. Consegui o passe escolar para ele, me facilitou muito. E dali a gente só foi conseguindo coisas boas. Comecei minhas amizades, comecei as minhas pessoas que iam em casa comigo, as meninas do posto. E ali o Lucas foi só tomando, pegando saúde e foi crescendo da maneira que eu acharia que tudo para mim estava perfeito. E o que os médicos muitas vezes não via, para mim estava perfeito. E toda vez que eu levava ele no médico, era só febre alta e pancada nas pernas por ele ser branquinho e ficar tudo roxo. Os médicos falavam assim, mãe, por que ele tá com essas manchas roxas nas pernas? Eu falava assim, doutor, você não conhece a história do Lucas. O Lucas, ele tem um prontuário total. Pego todos os documentos dele, tudo que tá aqui nessa página, pode levantar o prontuário dele. Não é nem que ele tá aqui, ele tá aqui porque eu sou teimosa, por enquanto eu não tenho estabilidade para levar ele num lugar melhor. Ele abria o prontuário do Lucas e falava assim: Nossa, mãe, desculpa, eu acharia que você batia no Lucas. Eu falava: Não, jamais. Tá vendo essa história aqui? Eu lutei ela inteira, de 3 meses de gravidez a 9 meses, é o tempo que Deus me deu o suficiente. E eu via que eu não tinha mais tantas forças para lutar sozinha. Eu olhei para trás e falei para Deus: Senhor, eu não aguento mais. O meu cargo está ficando pesado. Eu não tenho ninguém na minha volta, a não ser o Deus que eu procurei nas orações, o Deus que eu não me comungava na missa, era na Eucaristia, mas eu sempre estava ali, pedindo para Deus nas orações, na missa, numa missa solene, e ninguém pegava o Lucas para mim. Então tudo era eu, tudo que eu pegava era eu. As fotos do Lucas que eu tenho quando ele era bebê, era tudo pegado por trás, porque ele não chegava a tomar nenhuma mamadeira de leite. Era tudo na base de um copinho, era tudo na base de uma sonda, era tudo na base de uma máquina descendo pela uma sonda. Então, todo mundo, ninguém pegava ele para mim. O povo só olhava e falava assim: "Ah, tadinho". Eu falava assim: "Tadinho por quê? Tá tudo bem comigo. Tá tudo bem com ele, isso aqui é só uma questão de tempo, é uma questão de uma luta. Se Deus me deu, ele tem uma providência lá na frente". E eu pensava comigo, então eu não vou, atrás do pai do Lucas mais, vou seguir a minha carreira, não vou também, não vou colocar ele numa cadeia por causa de R$ 100, R$ 200. Se Deus me der força, me der coragem, eu sou uma mulher para lutar para isso. Eu vim de uma roça, eu vim de famílias humildes, de família pobre. Então, assim eu comecei a estudar a minha vida. Eu inspirei a minha história na história dos meus pais. Lutei por eles sozinha e cheguei ao fim. Hoje o Lucas tem 18 anos, corre, brinca, joga futebol, faz fisioterapia, de física, ele faz tudo, faz academia, está no bom trabalho dele, trabalha já tem mais de muito tempo. Hoje, eu digo a você, eu não vejo meu filho igual o povo falava, igual meus irmãos me apunhalava de tudo quanto não presta. Os meus irmãos me criticaram muito por eu ser mãe solteira. Hoje nós temos uma vida mais ou menos, porque o Lucas, eu nunca precisei deles para nada nessa vida. Eu tinha quem me ajudasse e ao mesmo tempo não tinha. E foi aí que eu cheguei à minha história. Hoje meu filho trabalha, está no estudo dele, terminou o ano, trabalha aqui comigo no Jundiaí Shopping, no shopping mesmo. E foi assim que eu segui a minha vida. Nessa vida eu vivi 14 anos. Foi o tempo que eu conheci
o Damião na época. A gente se conheceu em São Paulo, por ele morar aqui em Jundiaí. A gente morou 1 ano e 6 meses junto, ele estudou 1 ano no Zacarias. Quando completou 2 anos, a gente se casou. Nessa luta já vem 5 anos que a gente estamos aqui. O Lucas está bem, saúde, precisa de mais nada, foi liberado de cardiologista, de pneu, de tudo quanto foi médico, o Lucas foi liberado, de tudo. Hoje, meu filho, eu sou grata a Deus, né, pelo casal do senhor que me ajudou muito aí em São Paulo, e sou grata a Deus por tudo que Deus colocou no nosso caminho. O Lucas hoje é um menino de conquistas, não é mais aquilo que todo mundo via e falava, ah, tadinho dali, tadinho de cá. A minha vida foi assim. Trabalhei, medi meu esforço, morei 9 anos num cômodo só, eu e ele. Foi o que eu pedi para Deus e meu trabalho, Deus me deu. Com o tempo, morei numa casa maior, de 3 cômodos, e foi a minha vida. Aí dentro de São Paulo, de Mogi Guaçu para São Paulo, e de São Paulo para Jundiaí agora. É onde vai fazer 5 anos que eu tô aqui. Poxa, Tony, assim, a gente entende, eu vi você, né? A, a gente teve contato por conta dos trabalhos que a gente fazia também com o pessoal da noite, e a gente via o carinho com que o pessoal sempre se referia a você, e você sempre, o modo como você se referia a todo mundo e todas as coisas que você falava, Zacarias, né? E assim, como fui sempre um pai muito presente, né? Ah, aí você fica à vontade para falar, porque os meus filhos também são muito importantes para mim, e o, o pai do seu menino, ele nunca procurou, ele era agressivo, ele era assim, como era Não, essa convivência? a Porque você convivência falou da gravidez, ele foi contrário, né? Isso ficou estranho para mim, porque o meu ficou filho. nessa parte. Aham, Essa parte ficou para trás, porque foi assim, quando eu conheci ele, ele não bebia, ele não conhecia ele bebendo nada. E num certo tempo, ele trabalhou 20 anos com meu irmão, numa empresa. Decorrer desse tempo aí, o que que aconteceu? Ele foi se afastando do meu irmão, pediu para namorar comigo, meu irmão deixou. Nessa parte de agressão, ele nunca foi. A parte dele é que ele bebia e se envolveu com outra família lá fora. aham, E então ele arrumou, se casou, depois que eu deixei ele, se casou, o Lucas tem uma irmã. E eu falei para ele que eu não procuraria mais, e nem era para ele procurar mais. Decorrer do tempo que a gente se afastasse para sempre, não me procuraria mais. E quando o Lucas completou 18 anos, eu cheguei no Lucas e falei: Lucas, hoje você tem toda a chance de conhecer seu pai e sua família. Você tem outra família para fora. Só é você e sua irmã. Ele virou para mim e falou assim: Não, mamãe, a minha mãe que eu tenho e o meu pai que eu tenho é a senhora. Então, eu não quero mais procurar meu pai, procurar minha mãe. Foi tanto que o Lucas é registrado no meu nome, sozinho até hoje. Mas aham. porque foi uma decisão nossa. Já que eu não teria contato para criar comigo, então também não teria contato para a gente se conhecer na frente. Ficou assim. Se um dia ele quisesse procurar, eu levaria até próximo à casa dele, eu esperava ele e ele ficava lá conhecendo o pai dele, mas essa parte ele também não quis. É tanto que ele faz 19 anos agora, dia 3 de agosto. Ele, se você chegar nele e perguntar, ele vai lhe responder de boa. Mas só que era aquilo, em todos os lugares que eu estava, ele também estava. Muitas festas, ele foi no Zaca comigo, formatura, no Vicente Leporácio, em vários lugares nós estávamos, todos nós dois juntos, só eu e meu filho. O resto foi passado, foi enterrado. A minha barra foi as conquistas que eu teria que lutar sozinha
sozinha mesmo. E não me arrependi até hoje. Nunca faltou nada para o meu filho, sempre andou bem vestido, sempre andou muito bem arrumado. Ele é obediente, não foi criado nem em rua, foi um menino que muitos, talvez quem tenha pai não soube criar igual eu criei o meu filho hoje. Eu tenho orgulho de ser a mãe dele e o pai dele, com todas as letras, sem olhar para trás. Nossa, Antônia, assim, e tem partes, né, que você falou do, do pai que, né, teve esse comportamento e teve a postura da sua família, assim, Eu nesse eu me momento. espelhei sim, eu me espelhei na fase da minha família, por quê? Porque eu só tinha o meu pai e a minha mãe na época, foi quem me apoiou. E os meus pais moravam no Pernambuco. E aqui em São Paulo nós era em 5, então meus irmãos foram os primeiros que me jogaram fora para rua, para morar debaixo de ponto de supermercado. E essa foi a minha resposta. Então eu virei para trás e falei: "Não, eu te ajudei muito. Para mim eu pagava um aluguel para vocês, mas eu não vou morar debaixo de ponte. Deus vai me dar um cômodo para eu morar, eu e meu filho, vai me dar um trabalho e vai mostrar o caminho melhor para mim, que eu não vou precisar de vocês, ao contrário, vocês vão precisar de mim". Essa resposta eu tenho que dizer, porque os meus irmãos que me criticaram tanto, tanto, a maioria precisava de mim. Eu não ia na casa deles buscar nada, mas eles vinham na minha casa. Eles vinham. Hoje eu sou grata a Deus. Hoje nós somos uma família mais ou menos, né? Porque ninguém precisou de ninguém, eu não precisei deles. Mas vira e volta, ele estava na minha casa precisando de algo, então eu dava. Eu não emprestava, eu dava. Não, não precisa me devolver. Se Deus me deu o dobro, por que que eu ia cobrar uma coisa a mais ou não? E Mas, assim foi a minha história. Meu pai teve 21 filhos, então nós somos em 15 vivos. Então eu me espelhei. E pela parte do pai do Lucas, ele queria que eu tirasse. E eu falei que não, eu assumi a minha vida de mãe solteira, de como da maneira que eu achasse melhor, mas cada um no seu lugar. Não queria ele enchendo o saco na minha porta e não queria ir lá atrás do meu filho depois que eu saísse, que eu ia embora para longe, eu ia embora para Pernambuco mesmo. Essa foi a minha decisão. Eu não tive a chance de ir. Eu fui com o Lucas, já tinha 8 anos, para Pernambuco, né? Já estava perfeito praticamente. Foi na época que ele foi se recuperando, meus pais conheceu ele. E de lá para cá a gente ficou indo todos os anos. ai, Então, não era fácil, não era. Mas essa foi a minha história. Minhas roupas eu lavava dentro do hospital, pedia para assistência social deixar eu lavar lá dentro do hospital, colocar numas telinhas que tem nas portas do hospital. Era assim que eu fazia. Minhas toalhas de banho, era os lençol do hospital. Era tanto que eles falavam: você pega e coloca, traz um fogão e um guarda-roupa, porque é só o que está faltando, porque você já mora aqui com nós direto. Então eu fiz muitas amizades e muitos médicos duros na história. Era aquilo, era 8,80. Mas eu tinha que enfrentar. os seus irmãos, hoje eles reconhecem que eles poderiam ter sido mais solidários com você? Então, hoje, quando o Lucas começou uma base de uns 3 anos acima, hoje eles falam assim para mim: poxa, Tonha, mana, a gente te criticou muito, mas você foi uma pessoa que lutou muito pela sua vida. Hoje você dá orgulho a nós. Por quê? Porque você trabalhou, não precisou de nós, não precisou de ajuda dos outros, além dos médicos e do seu trabalho. Uma mulher esforçada, foi uma mãe que soube criar um filho, que eu que crio meu filho, eu tenho orgulho de você. Nem eu soube criar o meu filho, quanto você soube criar ele. Eles se perguntam muitas vezes, né? Também eles não deixavam o Lucas, o filho deles, brincar com o meu. Advide muita gente por ser meus vizinhos, chegar lá em casa, me perguntar. Realmente, eu morava dentro do hospital mesmo. Então, tinha noite que eu não dormia.
eu tinha que dar 5, 6 banhos no Lucas, eu tinha que ficar com ele sentado fazendo inalação para esperar chegar umas 3 ou 4 e pouca da manhã, para passar ali dentro do cemitério São Luís, sair lá em cima para pegar ali Nossa. para chegar no pronto-socorro. Eu não tinha assim um rumo certo para chegar e falar assim: "Ah, eu vou chegar nos meus irmãos e vou pedir para mim levar para tal lugar". Não, eu não esperava isso, porque eu já ia ser levada da maneira que eles quisessem me dizer, né. Então eu fazia isso. Várias vezes eu chegava do meu serviço ou parava meu serviço, ia levar o Lucas no médico, lá eu ficava o resto do dia ou 2, 3 dias, dependesse do problema que ele precisasse. Não era eu, a demanda era os médicos junto com ele. E eu junto com ele, eu não saía enquanto eu não tinha um resultado do lado também. E tudo que o médico dava eu sabia. Eu queria estar ali sabendo o que que era. Eu tinha que ver se era o que era certo ou o que não era. Eu era assim. Hoje você continua, continua casada, tá bem, né? Eu vi sua foto de vestido de noiva, eu vi o Eu seu menino. casei na pandemia. A gente ficou 1 ano e 6 meses juntos, por eu ser ministra da igreja, por eu ser, do apostolado da oração, então exigiu muita coisa. Então eu parei para ficar juntos, a gente se amigou 1 ano e 6 meses, e a gente casou, fez 4 anos, fez 5 anos agora, dia 12 de junho. Uhum. E eu vim morar aqui em Jundiaí, vai fazer 5 anos no dia 1º de fevereiro, que eu vim aqui para Jundiaí. Eu vi o seu menino quando ele era miudinho, né? Eu fui até Tá maior do que lembro, eu já. agora ele já tá do seu tamanho. Tá, Eu vi a um gente belo casou aí na menino. paróquia de Santo Antônio. Ah, Antônia, eu posso ler o que eu escrevi para você? Pode, fica à Eu escrevi vontade. aqui. Vamos lá, vamos lá. Depois, Antônia, eu vou ver se eu consigo fazer uma música. Lógico que eu não sou músico, eu não toco nem pandeiro. Nem Não, pandeiro. Olha, imagina, eu só falei fiz pandeiro, isso para desculpa te os pandeiristas. ajudar. Eu vou ver se Eu eu consigo só fazer. Vamos lá. Para Antônia, uma leoa vestida de fé que transformou a dor em liberdade e o amor em milagre. O voo de Antônia. Disseram que a terra da garoa era o paraíso, que em São Paulo o destino sorria no rosto. Mas o sonho dourado perdeu o sorriso, e o chão da promessa cobriu-se de desgosto. Prenderam teus passos, calaram tua voz, fizeram do abrigo uma cela escura. Mas dentro do peito um grito veloz. Esperava a hora de virar bravura, e a hora chegou no pranto de um filho. Na febre que queima, no sopro que some, o medo ruiu, perdeu o seu brilho. Diante da força que o amor consome, não houve corrente capaz de prender, nem grade de ferro que fosse barreira. Quem tem um pedaço de si a defender, arranca a janela e se faz pioneira. Correste na noite, rompendo a opressão, com o filho nos braços e o céu por testemunha. A fé era o farol da escuridão, a única arma que a alma empunha. E a vida mudou no suor do trabalho, nas páginas lidas sobre a luz do luar. O choro do menino virou atalho. A saúde voltou para te abençoar. Hoje, o passado é só cicatriz de quem venceu a noite e colheu o alvorecer. Encontraste o amor que te faz feliz. E o mundo te olha para aprender. Antônia, teu nome é verbo lutar. Tua história é luz que o tempo não tira. Mulher que soube as correntes quebrar, cujo sucesso liberta e inspira. Antônia, a oportunidade de estar com você é uma coisa grandiosa e inspiradora.